Deus, que é sobre o que nós estamos falando esses tempos aí. Cuidado de Deus. Deus, obrigado, Juan. Deus tem cuidado de nós em todos os tempos. Comecei falando lá, eu acho que no início desse mês, sobre o Salmo 57. Salmo 57, onde lá nós vimos como Deus do céu mostra a sua salvação para conosco. Às vezes nós pensamos que Deus está distante, às vezes nós pensamos que Deus não se importa conosco, mas a palavra do Senhor diz que mesmo Ele lá do céu, Ele cuida de nós, Ele olha por nós, Ele não nos desampara, não nos desampara. E além disso, no Salmo 23, que a gente viu alguns domingos atrás, mostra mais uma coisa, que o nosso Deus é um Deus onipresente, e por Ele ser onipresente, além de lá do céu Ele cuidar de nós, Ele também faz questão de estar presente na nossa vida em todas as situações. Salmo 23, versículo 1 diz o quê? O Senhor é meu pastor e Ele nunca me falta. Essa é a tradução mais correta. Felizmente aí na João Ferreira de Almeida está nada nos faltará, que deu até uma ideia de coisas bem materiais, mas no original é isso: o Senhor é meu pastor e Ele nunca me falta. Tudo pode faltar na sua vida. Você pode perder seu emprego, você pode perder seus bens, você pode perder até mesmo a sua saúde, você pode perder sua família, mas se o Senhor for o seu pastor, se você continuar confiando nele, Ele nunca vai faltar. E por Ele não lhe faltar, você vai ficar bem, apesar da circunstância que você está passando. Que é o que a gente já viu lá no Salmo número 4, acho que foi na quarta-feira agora que nós vimos isso. Que mesmo em meio à angústia, Deus, por estar sempre presente conosco, e por nós confiarmos nele, Ele cuida de nós de uma maneira especial. Deus cuida de você de maneira especial, querido. Não é, existe uma falácia aí no mundo, né, que diz, não, Deus trata todos iguais, Deus trata todos iguais. Não, a Bíblia nos mostra que Deus trata diferente aqueles que confiam nele. Se você confia no Senhor Jesus, se você confia em Deus, se você já entregou a sua vida a Ele, saiba disso essa noite: Deus olha para você de maneira diferente. Deus olha para você de maneira diferente. Deus não trata você da mesma forma que trata aquele lá que despreza Ele. Claro, Deus ama aquele lá também, Deus ama o ímpio, mas Ele trata de maneira diferenciada aqueles que confiam nele, aqueles que servem Ele. E por causa disso, nós podemos descansar. O Salmo de número 4 termina falando exatamente isso: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. E eu queria continuar aí na linha dos Salmos. Salmos tem diversos ensinamentos para nós. Diversos. E o Salmo que eu vou falar hoje, a gente vai ver aqui hoje, eu queria um copo d'água, se possível. Pode trazer, Zé, por favor? O Salmo que nós vamos ver hoje é um Salmo muito conhecido. Eu acho que depois do Salmo 23, ele é o Salmo mais conhecido que tem. E ele é um Salmo que fala para nós acerca do livramento que o Senhor nos dá de todas as coisas, de todos os perigos que possam vir até nós, que é o Salmo de número 91. Salmo que eu acho que todos nós conhecemos, né? Tem casas aí que a gente entra na casa, aí está lá a Bíblia aberta, lá no Salmo 91. Tem casa que tem quadro. Às vezes nas repartições públicas, quando a gente vai na recepção, tem lá um quadrozinho do Salmo 91. Um salmo clássico que fala acerca do livramento de Deus, amém? Vamos ler o todo, depois nós vamos pontuando. Pode deixar aqui mesmo, mano, obrigado. E depois nós vamos pontuando, certo? Coloca aí na versão NVT, por favor. Seguiu? Esse mesmo, vamos lá. Vamos lendo aqui, Salmo de número 91. Vamos ler ele todo, depois nós vamos pontuando, ok, queridos? Diz assim, ó: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso.
Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele eu confio. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e ver como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal atingirá, nem praga nenhuma se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões, cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar a mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e eu lhe darei honra. Com vida longa recompensarei e lhe darei a minha salvação. Amém? Dê um aplauso ao Senhor por esse maravilhoso salmo. Um salmo assim que, querido, você pode estar abatido como estiver, mas se você ler esse salmo, automaticamente parece que você se enche de fé, porque ele é um salmo exatamente para isso. Um salmo que mostra que não há nada que o nosso Deus possa, não há nada de que o nosso Deus não possa nos proteger. Ele aborda tudo, ele aborda a violência. Hoje já não vivemos num mundo violento. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, já fomos assaltados. Pelo menos eu acho que a grande maioria. Eu já fui assaltado umas 2 vezes. Violência, morte. Olha ver o Jornal da Manhã. Todo dia no Jornal da Manhã tem lá falando de homicídios em Manaus, homicídios no Brasil. A violência está em todo lugar, mas o Salmo 91 diz que Deus nos protege da violência. Doença. O que falar de doença? Se tem uma coisa que parece que 24 horas a gente sabe que em 24 horas é esfregar na nossa cara, é o quê? A doença está aí, a peste está aí, a praga está aí, o vírus está aí. Mas esse salmo diz que Ele me protege das doenças, que Ele me protege. E é isso, a gente vive nesse mundo de violência, vive nesse mundo de doença, e o que isso provoca em nós? Medo. Há um grande aumento do número de casos de depressão, casos de ansiedade, casos de suicídio, casos de terror noturno, de pânico, síndrome do pânico, por causa de tudo isso que está acontecendo. Mas aqui, esse salmo diz o quê? Que Deus nos protege disso, que Deus nos livra disso. E esses são pontos, querido, que nós não podemos esquecer. Não importa como esteja a sua vida, pode ser que sua vida esteja na turbulência, pode ser que você esteja lá como se estivesse no seu barquinho, a tempestade vindo por todos os lados, mas lembre-se do farol, que seria o salmo, que é esse Salmo 91 que diz: olha, pode estar passando pelo pior, você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, mas o Senhor te protege, o Senhor não te abandona, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Esse é o resumo desse salmo. Não importa a situação, o Senhor nos protege. E nós não podemos esquecer disso, queridos. Porque hoje em dia, no meio cristão mesmo, no meio cristão, parece que a gente tem sempre a tendência de diminuir a palavra de Deus. Já ministrei sobre isso aqui. Ah, pastor, mas não é bem assim, não é dessa forma, o senhor está exagerando. Então não sou eu que estou exagerando, é a Bíblia que está exagerando aqui. É o que está escrito. O Senhor Deus nos protege. O Senhor Deus nos protege. Mas tem um ponto aí nesse salmo, que assim como todos os salmos, parece ser uma condição
para que isso ocorra. Coloque o versículo 1 de novo, ó, Salmo 91, versículo 1. O que está escrito aí? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, aquele que habita na casa de Deus, aquele que habita em Deus. Quando fala isso, aí não está falando da igreja, aquele que habita na igreja. Porque, queridos, ainda mais aqui no Brasil, o que mais tem são igrejas cheias de homens, mas sem Deus. Muitas igrejas, infelizmente eu acho até que a maioria, mas aqui não está falando disso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está na casa de Deus, fala do quê? Fala de intimidade com Deus. Pensa só, quem são as pessoas mais íntimas de você? São as pessoas que moram com você. São as pessoas que moram com você. Eu posso conhecer, a gente pode se conhecer aqui, ó, nesse nível aqui. Mas a pessoa que verdadeiramente te conhece, a pessoa que tem verdadeiramente intimidade contigo, é aquela que mora contigo. Então o que esse salmo aqui nos fala? Olha, aqui embaixo eu vou escrever um monte de promessa, mas essas promessas são para aqueles que têm intimidade com Deus. É necessário que tenhamos intimidade com Deus, querido. A gente tem que sair dessa vida de Deus só na igreja, estudar a Bíblia só na igreja, orar só na igreja, louvar só na igreja. Não, a nossa vida tem que ser todo o tempo uma vida dedicada a Deus, uma vida de louvor, uma vida de adoração, uma vida de meditação nas coisas de Deus, porque assim é que nós vamos ter intimidade com Ele. Você quer ser protegido? O mundo está um caos? A solução é essa. A solução não é você se armar, a solução não é você lutar contra o mundo, a solução não é você ficar paranoico com medo das doenças, não é você se empanturrar de remédio controlado. A solução é você ficar íntimo de Deus, habitar na casa dele, e Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. É bem interessante isso aqui, né? Queridos, uma coisa que eu tenho aprendido também esses tempos é o fato de que nada está na Bíblia por acaso. Tudo na Bíblia que tem uma ligação. Isso é característico da cultura judaica. Eles sempre escreviam coisas baseado em algo já acontecido. Vamos dizer assim, eles gostavam muito de o que eles escreverem já ter sido embasado numa situação. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, em algumas traduções, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você sabe a que ele está se referindo quando ele fala isso? Vocês lembram lá de Êxodo, acho que é 32 ou 33, não precisa colocar não, Naira. A pessoa no Velho Testamento que eu acho que mais tinha intimidade com Deus, Moisés. Aqui ele está se referindo àquele evento que aconteceu, que Moisés queria ver Deus. Lembram? Vocês lembram disso? Moisés falou, eu quero ver o seu rosto. Olha, bom, o senhor vai com a gente, mas eu peço mais uma coisa. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. E o que Deus fez? Olha, Moisés, tem um esconderijo bem aqui, ó. Tem um abrigo bem aqui, ó. Você vai ficar nesse abrigo. Eu vou colocar minha mão em você, eu vou me proteger e você vai me ver. Isso aqui está se referindo a esse, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem intimidade com Deus, tal como era Moisés com Deus. Deus vai proteger, Deus vai cuidar, Deus vai estar presente, Deus vai falar. Assim como Deus se revelou para Moisés, Deus vai revelar para aqueles que buscam ter intimidade com Ele. Então, o que nós já vimos até aqui? Nós já vimos que o Salmo 91 é recheado de promessas para a nossa vida. O Salmo 91 ele é a resposta contra a violência, ele é a resposta contra o medo, ele é a resposta contra as doenças. Mas para que essas coisas sejam reais na minha vida, eu preciso ter intimidade com Deus. Queridos, esse tem que ser o alvo de todo cristão, porque no dia a dia é natural que as coisas do mundo, que todo esse sistema vá nos afastando de Deus, tirando, porque tudo é bíblico isso, tudo milita contra o Espírito, tudo luta contra o Espírito.
Então, se você não persistir ali em querer ter intimidade com Deus, se você não persistir em querer andar no Espírito, mais cedo ou mais tarde, você vai se esfriar e você vai ficar cada vez mais longe. De modo que pode chegar um dia que você está tão distante, que você está tão distante, que isso aqui não vai ser mais válido na sua vida. Porque você não vai estar mais habitando no esconderijo do Altíssimo. Então, como fala Paulo, né? A gente tem que analisar constantemente o nosso coração. Analise o homem a si mesmo. Isso a gente não pode deixar para fazer no dia da ceia. Tem pessoas que parecem que só no dia da ceia que vai pedir perdão, só no dia da ceia que vai se consertar. Não. Isso tem que ser uma prática diária nas nossas vidas. Procurar nos analisar e ver o que eu posso fazer para aumentar a minha intimidade com Deus. A minha intimidade com Deus. Então, a partir do momento que você tem essa intimidade com Deus, todo salmo passa a ser válido na sua vida. O que esse salmo aborda? Ele aborda sobre as armadilhas da vida, sobre sermos enganados, cairmos em armadilhas. Ele aborda sobre doenças mortais, terrores da noite, perigos do dia, perigos da noite, calamidade durante o dia, medo da morte, medo de morte repentina, injustiças, perigos grandiosos, juízos de Deus. Parece até uma bula de remédio, né? Você pega uma bula de remédio, para que esse medicamento é indicado? Este medicamento é indicado para enxaqueca, esse medicamento é indicado para dor, para isso, para aquilo. Da mesma forma, aqui nós temos todas as indicações pelo qual o Salmo 91 nos alerta a nossa alma que Deus está conosco. E é isso, nós não podemos esquecer, queridos. Nós não podemos esquecer. A partir do momento que eu tenho intimidade com Deus, Deus me trata de maneira diferente. Parece algo até prepotente e arrogante, né? Mas é a Bíblia. Parece, será que eu estou querendo me achar? Não, é bíblico. Cada um recebe aquilo que dá, na medida do que dá. Se você se entrega mais a Deus, Deus se entregará mais a você. É matemática bíblica. E eu resumi todos esses pontos aí em basicamente 3 coisas. 3 pontos base, assim, que Deus nos protege, baseado aí no que está falando o Salmo 91. Primeiro, é o que está aqui, versículo 5, coloca aí o 5, Naira. Versículo 5. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Próximo. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que se devasta ao meio-dia. A primeira leitura, a gente pode ir sendo literal, que ele está falando aí de doenças, disso e daquilo. Mas é como eu sempre falo, nós temos, quando se trata de texto bíblico, querido, é invariável, é necessário que nós busquemos saber o contexto do que aquilo foi escrito, para que nós possamos aplicar na nossa vida o que de fato o escritor queria falar quando ele diz isso. A cultura judaica, ela tinha essas questões aí, de praga, de calamidade, como obras demoníacas, de espíritos malignos, que vinham e faziam aquilo. Então, quando o salmista diz isso, olha, não tema. Em outras palavras, ele está falando, não temam os espíritos malignos que queiram causar prejuízo à tua vida. O primeiro ponto que esse salmo nos traz é isso, olha, Deus lhe dá proteção no reino espiritual. Porque, queridos, nós não podemos ter. Às vezes parece que nós, os pentecostais até que não, os mais pentecostais até que não, os pentecostais já vão para o outro lado, parece que vê espírito maligno em tudo quanto é lugar. Mas nós, não tão pentecostais, por assim dizer, parece que a gente, às vezes, ignora esse lado, que existem espíritos malignos que, por vezes, querem agir na nossa vida. Com doenças, pragas e etc., calamidade, como diz aí. Mas o que esse salmo está falando? Olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem proteção espiritual.
O Senhor Deus não deixa que espíritos malignos toquem a tua vida. Porque pensa só, você está ali, protegido, você está cuidado no esconderijo de Deus. Qual é o espírito maligno que vai querer ir até no esconderijo de Deus? Vai, querido, não vai. Deus protege espiritualmente. Deus nos protege espiritualmente. Outro ponto, não demorando muito, né? Que esse salmo ele mostra para a gente, é que o Senhor Deus, nos protege contra os enganos da vida, que é o que chama de armadilhas. Coloque aí o versículo 3, Naira. Versículo 3. Pois Ele livrará das armadilhas da vida. O que são essas armadilhas da vida? São enganos que o mundo, que o sistema coloca à nossa frente. Coisas que nós sabemos que é errado, mas de tanto bater, parece que a gente já começa a aceitar. Pecados, tentações. Um exemplo aí dessa armadilha da vida, desse laço do passarinheiro, nas versões tradicionais, né? Que ele fala, pois Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste. Esse laço do passarinheiro a gente pode ver lá, acho que é Provérbios 7, não lembro agora. Que é o Provérbios que Salomão fala do jovem. Deixa eu achar aqui rapidinho. É Provérbios 7 mesmo. Que ele fala do jovem ingênuo e da mulher promíscua. Não tem? Que ele fala, olha, eu estava lá vendo os jovens e eu vi um que era sem entendimento. Aí ele começa a falar que vinha a mulher toda bonita lá e começava, casada, e começava a atrair ele para o pecado, de modo que ele ia para o pecado e lá morria. Laço, armadilha da vida, tentações. Mas o Salmo 91 diz o quê? Que se nós, tá aí não precisa colocar não, mas ele fala o quê? Se nós estarmos habitando em Deus, se nós estarmos na presença de Deus, continuarmos na presença de Deus, Ele nos protegerá das armadilhas da vida. Ele vai proteger você das tentações, Ele vai lhe dar forças nas tentações, Ele vai proteger você do pecado, Ele vai proteger você do engano. Você não cairá em armadilhas, de qualquer que seja. Porque é isso, essa questão do pecado, né? O pecado, eu estava conversando nessa semana com uma colega minha, com uma amiga minha, em relação a isso. O pecado nos cega, querido. Às vezes vem a tentação ali, nesse caso aí, que é um caso grave até, a questão do adultério. O homem parece que cega às vezes pela mulher, pela outra mulher. Pode ter tudo em casa, pode ser a melhor mulher em casa, mas parece que ele fica cego, como se fosse um encanto que caísse em cima dele. Mas o que esse salmo nos diz? Que se você permanecer em Deus, essas coisas não terão efeito sobre você. Você não anda, porque a armadilha é o que? A armadilha é algo que o caçador coloca lá escondido, o animalzinho vai lá, não vê e cai. Mas se continuarmos em Deus, nós não iremos cair nas armadilhas, porque nós iremos ter discernimento e vamos saber que aquilo vai nos levar para o mal. Então, Salmo 91 mostra que para aqueles que habitam no esconderijo de Deus, para aqueles que estão na presença de Deus, tem proteção espiritual, como primeiro ponto, tem proteção contra armadilhas do inimigo, contra ciladas, contra o engano. E o terceiro aqui que eu coloquei para resumir, tem segurança na questão física. Eu não achei palavra melhor, por isso que eu coloquei isso. Corporal mesmo, física, biológica. É o que fala. Coloquei o versículo 11, Naira. Olha aí, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam onde quer que vá. Próximo. Onde quer que vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Queridos, a gente não vê anjo todo o tempo, né? Não vê. Tem pessoa que até vê um dia lá. Se vê todo dia porque já é estranho. Já é outra coisa já. Mas, querido, fato é, existe, antes de Deus, anjos que nos protegem. Quantos casos e casos, querido. Isso a gente só vai saber lá no céu.
lá no céu. Quantas vezes era para ter um acidente grave, mas Deus interviu com anjos ali e nada aconteceu com você. Você poderia estar fazendo algum serviço e até uma queda, Deus lhe protegeu, não deixou que você caísse. Anjos ali lhe seguraram. Acidente de carro, anjos desviaram os carros para que não acontecesse. Várias vezes, querido, anjos já nos salvaram, amando de Deus. Tem um caso o Billy Graham, famoso pastor, congressista. Ele tem um livro chamado, deixa eu ver se eu acho que é rapidinho. Ele tem um livro chamado Os Agentes Secretos de Deus, que fala sobre anjos. Billy Graham, um livro muito bom, recomendo. Lá ele conta uma história que mostra bem isso. Tinha um grupo de missionários, ali uns 3, 5, não lembro agora, que eles estavam tentando evangelizar uma aldeia de índios, que era ainda daqueles índios muito selvagens, que matavam quem ia lá, que não deixavam ninguém se aproximar. Mas fato é que eles foram lá tentando devagarzinho, esses missionários, devagarzinho, até que conseguiram entrar na aldeia. Fizeram lá uma casinha para eles lá próximo, evangelizar os índios. Certo dia, eles souberam de um plano. Os índios lá, por algum motivo, se enraiveceram deles e queriam matar eles. Eles tentaram ainda fugir, tentaram sair, mas não tinha como. Naquela noite os índios iam lá matar eles. História real, queridos. Os índios iam lá matar eles. Ficaram lá orando. Passou a noite, nada aconteceu com eles. No outro dia eles foram lá na aldeia evangelizar. E lá eles perguntaram, olha, eles foram sinceros, nós soubemos que vocês queriam matar a gente. O que aconteceu? Por que não foram? Os índios lá falaram para ele, olha, nós tentamos ir, nós fomos, só que quando a gente chegou perto, a gente viu que era tanta gente, mas tanta gente, que a gente ficou com medo, cara, a gente não vai matar todo mundo, vamos voltar. E findou que nada aconteceu com eles. Querido, isso é Deus ali, com certeza, naquele momento ali, encheu aquela floresta, encheu aquele lugar de anjos, para que nada acontecesse. E da mesma forma ocorre na nossa vida, queridos. Deus envia anjos para nos proteger, envia anjos para cuidar da nossa integridade física. Ele dará ordens, ele fala para cá, se você habita em Deus, ele fala, olha, anjo, vai lá com ela. Ela confia em mim, ela tem intimidade comigo. Fica andando com ela lá, protege ela, não deixa que ela dê uma topada na pedra. Esse é o nosso Deus, querido. Pergunta-chave que fica então aí, resumindo, né? Só para fechar, resumindo. Deus, Ele nos protege espiritualmente, Ele nos protege de enganos, Ele nos protege socialmente, e Ele nos protege através dos seus agentes, Ele nos protege a nossa integridade física através dos anjos. Mas tudo isso ocorre com quem habita na presença dEle. E fica a pergunta, né? Essa análise: como está a minha vida? A minha vida tem, de fato, sido uma vida onde eu habito na presença de Deus, onde eu estou com Deus, onde eu tenho essa intimidade com Deus? Eu tenho sido aquela pessoa mais distante, aquela pessoa que fica mais ali, só aos cultos, aos domingos? Como tem sido a minha vida? E querido, se você fizer essa análise aí, e ver que de fato você precisa se entregar mais para Deus, hoje é o dia, queridos. Hoje é o dia. Você aí do seu lugar pode orar para Deus com as suas próprias palavras. Ele está aí com você. Pode falar: Deus, olha, eu confesso que eu preciso ter mais intimidade contigo. Eu confesso que eu preciso ter um melhor relacionamento contigo. Me ajuda, me ajuda. E Ele vai agir na tua vida, querido. Porque não é da nossa própria força, é o Espírito de Deus em nós que nos transforma de dentro para fora. Amém, querido?